Bora aprender mais sobre Texas Hold'em? Manda ver, Cacazinho! Fala galera, alô você! Com vocês, Kaká, Gustavo Kaká, e na nossa aula de hoje vamos falar um pouco a respeito do tribet no pré-flop, ou seja, mãos que vamos dar um raise em um aumento do seu adversário. Durante o nosso módulo já falamos sobre dar raise pré-flop, falamos sobre dar call no pré-flop e hoje vamos falar sobre o tribet. Repare que essas aulas já te ajudaram a ter uma boa noção no que diz respeito ao pré-flop. Vamos então começar nossa aula de hoje entendendo um pouquinho mais sobre o tribet. O que seria uma tribet, Cacazinho? Primeiramente, vamos entender o que é uma tribet. Vamos pegar a nomenclatura 3-bet, ou seja, terceira aposta. Muitos não sabem, mas o Big Blind é considerada a primeira aposta no pré-flop. Logo após ele vem o raise, que seria a segunda aposta. Logo depois vem a tribet, terceira aposta. A palavra tribet também tem alguns sinônimos, como re-raise ou re-aumento. Então, o 3-bet é o que? O tribet é o que? A terceira aposta no pré-flop. Já sabemos agora o que é uma tribet. Agora, quais tipos de tribet existem no poker? Senhores, existem dois tipos de tribet. O tribet no poker chamado por valor e o tribet chamado por blefe, ou também chamado de tribet light. Mas, Cacazinho, o que seria um tribet por valor? O tribet por valor é quando você tribeta na intenção de dar call caso seu vilão te volte ao win. É o famoso tribet call. Já o tribet light é quando fazemos na intenção de foldar caso o vilão nos volte ao win, ou seja, o famoso tribet fold. Vamos a alguns exemplos. Vamos entender um pouquinho agora sobre tribet por valor e tribet por blefe. 90% das situações a gente vai pensar da seguinte forma: o nosso tribet por valor vai ser um tribet na intenção de dar call caso o nosso vilão volte ao win. Então o tribet por valor é o chamado tribet call. É o tribet que você aplica na intenção de dar call caso o seu vilão volte ao win, por exemplo. Vamos ver aqui. O jogador do hijack abre um raise e a gente com o rei na posição do botão tribeta por valor. Caso ele volte ao win aqui, caso ele volte ao win, eu vou dar call no all-in dele, tá claro? Nesse caso aqui, ele acabou foldando e a gente puxou o pote. Por outro lado, olha esse exemplo. Mesa rodou em fold até o hijack que abriu um raise. E eu com Ás e 4 suited faço uma tribet por blefe, ou seja, uma tribet na intenção de foldar caso o meu vilão volte ao win. É o famoso tribet fold, tá claro? Então o tribet por blefe é o tribet que a gente executa na intenção de foldar caso o nosso vilão volte ao win, como foi o caso aqui do Ás e 4. Nessa situação aqui específica, acabou passando e a gente recolheu esse pote, tá claro? Entendemos então um pouco mais sobre o tribet por valor e o tribet por blefe. Mas Cacazinho, tribetar por blefe parece muito arriscado, ele é bom mesmo? Galera, é muito importante perceber duas coisas em relação ao tribet por blefe. Primeiro, lembre-se sempre de executar a mesma jogada por valor e por blefe também, para dificultar a leitura dos seus adversários. E o segundo é o seguinte: tribet light é uma arma de manutenção do seu stack. Vamos supor um exemplo que você está numa mesa onde os seus raises no pré-flop não estão passando. Ora você toma uma tribet, ora você toma um all-in, ora você toma vários calls. Bem, nessa situação é interessante que você diminua o seu raise no pré-flop e aumente a sua taxa de tribet, aumentando assim então o seu tribet light. É uma estratégia para a manutenção do seu stack. Tá claro? Agora, Cacazinho, o que eu devo executar nos meus tribets? O que eu tenho que observar? Galera, vamos a algumas dicas para você saber como você deve aplicar uma tribet de forma lucrativa. Quando nós vamos aplicar um tribet light, nós temos que pensar no mínimo em dois pontos: posição de abertura do seu adversário e os stacks, porque os stacks definem os ranges, ou seja, as mãos que nós queremos tribetar naquele cenário específico, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo. A mesa roda em fold até o cutoff que abre um raise. Primeiramente, nós temos que ter uma ideia de qual é o tamanho do raise do cutoff. O cutoff, no geral, abre um range amplo dessa posição, certo? Então é uma posição que eu tendo a querer tribetar mais se comparado, por exemplo, ao TG. Contra o TG eu não vou tribetar muito. Por quê? Porque o TG abre mãos fortes, certo? Bem diferentes comparado ao cutoff, que vai ter várias mãos marginais, certo? Então esse parece, aparentemente, ser um bom cenário por esse motivo. Outro ponto que nós vamos analisar são os stacks envolvidos, ou seja, o meu e o do meu adversário,
certo? Ambos aqui têm 100 blinds. Quando nós temos stacks tão deep assim, ou seja, uma quantidade muito grande de fichas, nós temos que tribetar com mãos que tem uma desenvoltura honesta no pós-flop, tem uma jogabilidade boa no pós-flop. Por quê? Quanto mais deep tanto você quanto seu adversário tiver, mais vai ter pós-flop, mais seu vilão vai tender a pagar o seu tribet, ou seja, vai ter mais pós-flop. Por isso é interessante que você tribete com uma mão que tem uma boa jogabilidade, tá claro? Sabe? Mas então vamos tribetar com 10 e valete suited, por exemplo. Não! O 10 e valete suited é uma mão muito boa para a gente tribetar para foldar. Dá tribet fold. Eu não quero dar tribet fold com valete 10 suited, que joga muito bem pós-flop. Então com 10 e valete suited, o que eu faria aqui? Dava apenas o call, certo? Mas valete 9, valete 8 já não são tão boas para pagar e tem uma desenvoltura honesta no pós-flop. Então o que eu faço? Eu tribeto o valete 9, o valete 8. Mesma coisa, por exemplo, o 10 e 9. Um 10 e 9 suited eu daria só call, porque o 10 e 9 suited joga muito bem no pós-flop. 10 e 8, 10 e 7 suited já não é tão boa para dar call, mas tem a sua jogabilidadezinha honesta no pós-flop. Então o que eu faço com elas? Eu tribeto. Tá claro? Então nesse caso aqui específico a gente tem uma posição que abre um range amplo e a nossa mão não é tão boa para pagar, mas tem uma desenvoltura honesta no pós-flop. Botei no nosso range tribet. Tá claro? Outro cenário um pouquinho diferente, esse cenário aqui acabou passando. Um cenário diferente, olha aqui, o que mudou aqui? O raise de abertura da posição do cutoff é o mesmo, o que muda é os nossos stacks. O nosso stack nesse caso é um stack o quê? Mais curto, bem mais curto se comparado ao cenário anterior. Estamos aqui com por volta de 25 blinds, certo? Quando a gente está com o stack mais curto, abaixo das 30 blinds, a gente não vai ter muito jogo no pós-flop. A mão geralmente vai se resolver no pré-flop. Quando eu tribetar, no geral meu vilão vai ou all-in ou ele vai foldar. Então, a minha preocupação agora não é com a jogabilidade do pós-flop, porque não vai ter muito pós-flop. Então, a minha preocupação agora é em ter uma carta que a gente chama no poker de blocker. Quando eu tenho um Ás na minha mão, eu bloqueio o meu vilão de ter um Ás na mão dele, né? Eu diminuo a chance dele ter um Ás na mão dele também. Ou seja, agora o meu vilão vai ter menos combinações de Ás e Rei, de Ás Ás, de Ás e Dama, que são mãos que ele vai all-in quando eu der uma tribet, tá claro? Então, com o stack mais curto, o interessante é você ter na sua mão uma blocker, para você diminuir a quantidade de mãos fortes na mão do seu adversário. Então, nesse caso aqui, eu acabei tribetando e acabou passando também. Tá claro para vocês? Galera, então hoje falamos sobre uma jogada chamada tribet. Na semana que vem vamos falar um pouco sobre o pós-flop, valores de apostas, entre outros. Não esqueçam de seguir o Cacazinho nas redes sociais, beleza? Galera, então até semana que vem, um forte abraço.